Olá, meus irmãos, meus amigos. Aqui estamos mais uma vez, debaixo da graça, das infinitas misericórdias do Senhor. Demos uma pincelada longa aí, tratando uma introdução sobre doutrina. O que é doutrina, palavra, quem pode doutrinar, quem deve doutrinar e etc. E agora eu vou tratar de alguns assuntos doutrinários. Eu queria dizer a todos que nos assistem, nós não estamos aqui para atingir denominação alguma, tá bom? Mas nós precisamos ensinar a você o que a Bíblia diz. Então eu não posso deixar as pessoas serem enganadas pelo enganador, que é Satanás, com doutrinas falsas. Então eu vou tratar de um assunto, línguas estranhas, e eu quero que, se você puder acompanhar, serão vários vídeos, são curtos, mas serão vários. Eu vou ir verso por verso, tentando mostrar o que Satanás conseguiu fazer, mudando o que a palavra de Deus diz. Então, eu sou aberto a qualquer questionamento, qualquer pessoa pode me questionar com suas posições. Agora seria interessante você deixar terminar, ou pelo menos nos textos que passar, depois você questionar. Somos abertos, tá bom? Eu quero dizer a todos que nos assistem e nos ouvem que só existe uma verdade, não existe duas. Eu posso estar errado e o outro está certo. Ou talvez dois argumentos, os dois podem estar errados. Ou eu estou certo e o outro está errado. Uma coisa eu tenho certeza absoluta: a Bíblia está certa. A Bíblia é correta. A Bíblia é perfeita. Satanás, ele pega os textos e muda, enganando as pessoas. Mas a Bíblia é perfeita. Viu? Então vou fazer a introdução hoje nesse assunto línguas estranhas. E amanhã nós vamos ler a partir do verso 5, amanhã depois o verso 6, depois o verso 7, o 8 e assim por diante no livro de Atos 2. Depois nós vamos para Coríntios, depois nós vamos ver um pouquinho em alguns outros livros que tem o assunto que pode nos ajudar em alguma explicação, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a conseguir entender este assunto à luz das Sagradas Escrituras. Eu quero ler hoje Atos capítulo 2, verso de número 4, que diz assim, ó: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Então todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, eu vou nesses dias mostrar a Bíblia, sempre, mostrar a língua original, que está escrito no texto original, mostrar questões históricas, mostrar para quem foi destinado esses textos e o porquê foram destinados esses textos. Então nós devemos fazer algumas perguntas sempre em alguns textos. Quem, o que, por quê, para quem, onde, quando. Então isso é muito importante, nos ajuda muito a interpretar os textos bíblicos. Qualquer texto, não é só sobre línguas, qualquer um. Aqui ele diz que eles começaram a falar noutras línguas. Vamos ler o verso 1, 2 e 3. Diz assim, ó: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então eles estavam concordemente no mesmo lugar. Que lugar era este? No final do livro de Lucas, o Evangelho de Lucas,
a pessoa que nos assiste precisa saber que o livro de Lucas e o livro de Atos foi escrito pela mesma pessoa. Lucas escreveu os dois livros. Atos não é um evangelho. Atos é o único livro de história do Novo Testamento. Podia ser Atos de Humberto, Atos da Bahia. Então, o que esse livro está dizendo assim? Ele está mostrando Atos dos Apóstolos. Então, o que os apóstolos fizeram? O que eles praticaram? Lucas era um exímio pesquisador e ele foi buscar informações e escreveu o livro de Lucas e o livro de Atos. O finalzinho do livro de Lucas, capítulo 24, verso 49, ele diz assim, capítulo 24, verso 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Jesus dizendo que enviei a promessa do Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles estavam obedecendo às ordens de Deus. Ficaram em Jerusalém, aguardando a promessa do Pai, segundo Jesus, para serem revestidos de poder. Então os apóstolos, eles seriam revestidos ainda de um poder maior naquele momento. Era uma promessa. Esse poder é bem interessante. Nós veremos no decorrer dos versos e do estudo. Esses sinais, eles acompanhavam os apóstolos, que eram os dons considerados. Eles acompanhavam os apóstolos. Então nós vamos ver isso no decorrer deste estudo. Esses sinais, esses dons, eles terminaram. Está na Bíblia, tá? Chegou um momento, uma época que eles terminaram. Nós vamos mostrar quando eles terminaram. A Bíblia disse que eles iam acontecer, para que serviriam e quando terminariam. Então, já findou. Eles já não existem mais, mas está na Bíblia. Nós mostraremos à luz da Bíblia, tá bom? Posso ser questionado? Devo ser questionado. É muito importante isso. Agora, questionamento depois que você ouvir a explicação bíblica, aí depois disso você questionar para ver se realmente há um questionamento base na explicação, tá bom? Então eles estavam no mesmo lugar e de repente a promessa tinha sido feita. Eles aguardaram a promessa. Então esta promessa aconteceu e eles saíram revestidos deste poder. E agora eles falavam noutras línguas. É muito importante você entender, noutras línguas. A palavra estranha nós vamos mostrar um pouco adiante, mas não tem nos textos originais. Agora, eles falavam noutras línguas, noutros idiomas. Provaremos isso nas próximas lições. Que Deus assim nos ilumine, que Deus venha abrir o nosso entendimento para entender mais esse assunto das Sagradas Escrituras. Que Deus nos abençoe. Até amanhã, se o Eterno nos permitir. Vamos orar. Obrigado a Deus por este dia, por esse momento. Obrigado, Pai, por esta introdução sobre o assunto línguas estranhas. Nos ajude, ó Deus, a entender tal material. Ó Deus, abre o coração e o entendimento de cada pessoa que nos assiste e nos ouve. Ajuda, ó Deus, a compreenderem o que diz as Sagradas Escrituras. E que assim, Deus, o Teu nome venha a ser glorificado. E do enganador que tenta, ó Pai, de alguma maneira, desmerecer a verdade, que ele possa ser sempre, ó Deus, derrubado pelo Teu poder. Usa-me como instrumento, Pai, para tratar de tal assunto. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.